Diz assim a palavra do Senhor: se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Vamos orar. Senhor, tua palavra está aberta. Que seja, ó Deus amado, um tempo de comunicação, ó Deus amado, onde o seu evangelho seja revelado e a sua vontade seja plenamente trazida de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar hoje, não só nesse verso, mas dentro desse livro de Esther. O tema desta pregação é aprendendo com as atitudes de Esther diante das adversidades. Confesso que pouco a gente ouve acerca de Esther, do livro de Esther. Recentemente, os nossos jovens foram agraciados. O Luan, ele fez um estudo dentro do livro de Esther no final do ano passado, ao final das atividades do ano passado. Nós temos neste livro o rei da Pérsia, chamado Xerxes, que constantemente tomava decisões precipitadas. Qualquer situação, ele já tomava uma decisão ali, não se preocupava com as consequências. Nós temos neste livro também a figura de Amã, um dos principais sacerdotes do rei Xerxes. Nós vamos entrar um pouco dentro dessa história. Além de um outro nome chamado Mardoqueu ou Mordecai, de acordo com a situação, eu gosto até mais Mordecai, mas parece mas também podemos chamar Mardoqueu, que também era um nobre, assim como Amã, mas esse nobre tinha uma origem judaica. E nós temos Hadassa, uma prima de Mardoqueu, a quem Mordecai adotou como filha após a morte de seus pais. E essa menina, Hadassa, torna-se a rainha Esther, esposa do rei Xerxes. Resumindo um pouco essa história, esta menina judia, Esther, se torna a rainha da Pérsia, esposa do rei Xerxes. Esse nobre Amã, por ocupar uma posição de destaque frente aos demais nobres do rei, ele exige, em determinado momento deste livro, que os demais se prostrem diante dele, que houvesse uma posição de subserviência, de submissão muito clara diante dele. E nós temos Mardoqueu, que tem uma origem judaica, e nós sabemos que os judeus, por cultura e por opção a Deus, eles não se prostram a ninguém fora do seu país, senão ao seu rei e ao seu Deus. E aí então Mordecai não se prostrava, não tomava atitudes de submissão diante de Amã. E Amã começa a ficar furioso e chega até o rei, e o rei toma uma decisão junto com Amã de emitir um decreto com uma autorização para atacar todos os judeus que haviam na Pérsia. Em virtude de uma situação, não, esse cara aqui não está fazendo o que eu quero que um decreto para que todo o povo desse cara seja, tome acate com as consequências dele. E o rei vai e assina o decreto. O rei nem assina o decreto, o rei pega o anel dele. Amã, você tem o meu anel. Na época não tinha essa assinatura, né? Você colocava uma tinta, né, e aí você colocava o anel do rei, para certificar de que se tratava de um decreto real. Quando Mordecai sabe disso, ele pede a intervenção de Esther, que é exatamente esse texto que nós lemos. Esther estava como rainha, estava numa posição muito confortável. E aí, Mardoqueu chega para ela falando: olha, Esther, se você se calar agora, olha a confiança que Mordecai tinha em Deus, né? Se você se calar, eu creio que o livramento do Senhor virá de outra forma. Mas você sofrerá as consequências. E aí ele faz uma pergunta: quem sabe
Não foi para um momento como esse que você está onde você está agora. E nós vemos então que Esther responde de forma positiva. Esther segue então fazendo o que Mordecai pede, e ela consegue então mostrar ao rei Xerxes que Amã era um homem perverso. Então Amã acaba sendo enforcado. E nós vemos uma exaltação de Mordecai, e com isso o início de uma festa, que até hoje é uma festa chamada Festa do Purim. Uma festa até hoje celebrada pelo povo judeu, onde as pessoas trocam presentes umas com as outras, ajudam os mais necessitados. Até hoje essa festa é realizada dentro do povo judeu. E aí então ocorre um decreto, não anulando o anterior, mas um novo decreto, onde o povo judeu não estava mais não tinha mais a necessidade, né, de sofrer as consequências de Amã. Então o que era motivo de tristeza tornou-se um motivo de alegria para o povo de Deus. E a partir então a gente vê aí essa festa do Purim. Enfim, uma grande libertação do povo, por intermédio de Mordecai, e também, principalmente, aqui a gente vê por intervenção de Esther. A gente pode ter muitas lições, meus irmãos, a partir desse livro, muitas lições, mas eu quero reforçar, pois estamos às vésperas, né, do Dia Internacional da Mulher, que será comemorado amanhã, no dia 8, um dia importante também, que narra uma luta, que narra essa luta da mulher por situações melhores, tanto na esfera profissional, como na esfera da própria vida. Por isso a gente quer destacar nessa reflexão algumas atitudes da rainha Esther. Nesse momento, nesse contexto aqui que aconteceu de Amã querer destruir o povo judeu, de querer de alguma forma subjugar o povo judeu. E Esther toma algumas atitudes aqui durante todo esse livro de Esther. A gente identifica algumas atitudes que fizeram toda a diferença para Esther e para toda a libertação desse povo. Assim como em nossos dias, né, como a gente orou há pouco, como a gente tem visto, os judeus conviviam em uma cultura que não lhes pertencia. Eles viviam debaixo ali, naquele momento, da cultura da Pérsia. Eles estavam sob jugo do rei da Pérsia. E viviam em constante ameaça, tanto que o rei, ali apenas por motivo de uma pessoa não ter um desentendimento, ele vai assim um decreto para que todo o povo sofresse as consequências. Então, assim, o povo judeu vivia sob uma constante ameaça. O povo de Israel, nesse momento também, né? Nosso povo, que hoje nós podemos trazer para o nosso povo, viviam em constante ameaça. Então, com a ascensão de Amã e com o decreto que iria fazer mal aos judeus, tinha tudo para piorar aqui. Quando a gente olha o capítulo 4, a gente vê que parece que não havia solução. Nós vivemos num mundo cuja cultura também contrasta com os valores do Evangelho. Nós vivemos num contexto também de ameaças, de adversidades, e agora, principalmente num contexto de pandemia. Por isso, essas lições de Esther vão ser importantes para a nossa edificação, através das atitudes dessa mulher. E nós vemos na Bíblia, né, Deus realmente trazendo a mulher novamente a uma posição de dignidade, tanto como o exemplo de Esther. São importantes para a nossa edificação com o que nós estamos passando. Vamos então a essas lições, né, que nós podemos encontrar aqui, que Esther nos ensina, tanto as mulheres que nos acompanham, como também para os homens. A primeira dessas atitudes de Esther que eu quero destacar, meus irmãos, é a integridade de Esther. Nós olhamos no capítulo 2, você pode deixar aí a sua Bíblia aberta no livro de Esther, nós vamos fazer um panorama nesse livro. No capítulo 2, nós observamos o momento em que Esther é escolhida como rainha. Nos versos 13 até o verso 15 do capítulo 2, nós notamos que havia muitas candidatas para assumir esse posto. O rei, ele
a gente nota no capítulo 1 que o rei simplesmente abandona a atual esposa. Não estou dizendo que isso é certo, mas é que aconteceu. A esposa dele de nome Vasti, ela simplesmente ela desobedece uma ordem do rei. O rei pede para que ela venha durante uma festa. Ela desobedece: não vou. Então você não vai ser mais minha esposa, eu vou buscar outra. Assim, né, de uma forma bastante abrupta. O rei Xerxes, ele era, né, ele não tinha muita... Então ele tomava decisões de forma muito precipitada. E com isso, a partir do capítulo 2, nós temos esse processo da escolha de uma nova rainha. E aí, nós vemos nos versos 12 até o verso 13, até o verso 15, que essas mulheres, essas candidatas, né, a assumirem o posto de rainha, elas tinham direito a utilizar todo o aparato que dispunha o harém ali, naquele momento, para tentar causar uma boa impressão ao rei. E a gente sabe que não é de hoje que os produtos de beleza, os adornos, os enfeites, a perfumaria, são itens constantes para tornar as mulheres ainda mais bonitas, embelezar as mulheres. E nós sabemos através da história que o Oriente sempre foi forte na influência nesse quesito. Constantemente na Europa iam até a Índia, iam até o Oriente para buscar produtos de perfumaria que traziam algo diferente, tanto para a parte de comida como para a parte de perfumaria. Isso até hoje é uma grande influência. Mas nós notamos aqui, meus irmãos, que no verso 15, Esther, ela não faz uso desses ornamentos para causar a impressão ao rei. Ela se utilizou dos conselhos de Hegai, o oficial que era responsável pelo harém naquele momento. E notamos que no verso 16, Esther causa uma boa impressão a todos que a viram. Nós queremos destacar nesses versos o que nós podemos encontrar também no livro de Daniel. Quando Daniel, com seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, que não queriam se contaminar com as finas iguarias do rei, e foram destaque diante dos demais que estavam sendo escolhidos para auxiliar o rei naquela época. Ou até mesmo o processo de escolha do novo rei de Israel, em substituição ao rei Saul. Samuel vai à família de Jessé, e ele vai para escolher ali o rei, e ele olha para o primeiro filho: meu Deus, vai ser um homem de boa aparência, alto. E aí ele já em seu pensamento diz: é esse escolhido. E Deus ministra no coração de Samuel e também ministra no nosso coração nesta noite. Samuel, a humanidade busca o que é de fora, o que é exterior, mas Deus olha o coração, Deus olha o interior. É isso que é levado como importante para Deus. Os textos aqui dizem que Esther tinha uma boa aparência, mas ela era também o retrato das pessoas que causavam uma boa impressão, relatadas na palavra de Deus, como Ruth, que apesar de ser uma mulher bela, como dizia, de forma externa, mas era uma mulher que tinha qualidades que ultrapassavam as belezas físicas. Ou até mesmo o retrato, o relato da mulher virtuosa, relatado aqui em Salomão, em Provérbios 31. Nós vamos olhar essas características e essas qualidades que ultrapassam essa questão das belezas que o mundo oferece. E essa qualidade é o que a gente chama de integridade. Esther foi uma mulher de integridade. Por quê? Porque nós sabemos quem nós somos. E não são aspectos exteriores que irão ditar isso. Nós somos filhos, nós somos filhas de Deus, nós somos resgatadas por Jesus Cristo, pessoas amadas por Deus, acolhidos por Deus. Isso deve nos mover a uma forma de comportamento que irá influenciar todos ao nosso redor, causando uma boa impressão. Não apenas pela nossa beleza, não apenas pelos itens que a gente usa, pelas roupas de marca que a gente tem, mas por aquilo que está dentro de nós, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo. O apóstolo Pedro reforça exatamente essa questão sobre a beleza feminina, que também serve de lição para todos nós.
Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4, ele diz assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Esther sabia quem ela era em Deus, e isso a fez prosseguir com integridade, mantendo os seus valores, mesmo em meio às dificuldades que estavam aqui. Ela sabia, de repente, dessa fama desse rei, que era um rei precipitado, que tomava decisões a todo momento. Ela sabia que entraria numa posição de rainha e participaria de todo aquele ornamento, de toda aquela glória, de todo aquele... imagina, né, toda aquela ostentação. E ela precisava se manter fiel aos princípios do Senhor. Isso é integridade. Isso é integridade. Nos mantermos fiéis ao Senhor. Não importa o lugar aonde nós estejamos, não importa as circunstâncias em que nós estejamos atravessando. Devemos buscar pela integridade. Meus irmãos, como temos mantido a nossa integridade, a nossa identidade em Cristo, frente às circunstâncias que estamos enfrentando? Vamos agora à segunda atitude que encontramos em Esther. Uma outra lição importante que a gente destaca aqui, a partir de Esther, é para confiarmos em Deus e em suas promessas nos tempos difíceis. Confiança nas promessas de Deus. Logo após o nosso texto base, aí no capítulo 4, a gente vai ver aí o verso 15 e o verso 16, que Esther responde para Mordecai, dizendo para ela: olha, reúna os judeus, reúna o nosso povo para orar, reúna o nosso povo para jejuar por mim, para não comer nem beber por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas faremos isso também. E depois eu irei ter um rei. Esther faz aqui, chama o povo para a oração. Chama o povo para buscar a Deus. Uma vez que chama o povo para jejuar, subtende-se também que dentro da oração está, dentro do jejum está a oração. Aqui nós aprendemos nesse sentido, com Esther, a buscarmos a Deus em todo momento, e principalmente em tempos de adversidades. Nós podemos entender que Esther era uma mulher de oração, porque ela fala no verso 16: eu e minhas servas também jejuaremos. Essas servas eram pessoas que andavam com ela, então ela já tinha uma prática de oração e de vida com Deus com essas servas. Elas já sabiam do que se tratava quando se falava de jejum, quando se falava de oração. E nós percebemos esse tipo de comportamento em vários livros da Palavra do Senhor, e principalmente em Cristo Jesus. Jesus constantemente se retirava para orar. Orar, meus irmãos, não é apenas abrir o baú dos nossos pedidos e apresentá-los a Deus. Trata-se de alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos do Senhor. Orar é dependência. Quando nós oramos, nós abaixamos a força do nosso braço e nós confiamos no agir soberano do Senhor. Nesse contexto do livro de Esther, toda essa situação conspirava contra o povo de Israel. Estava tudo contra aqui neste momento. Mordecai estava pronto para ser morto. O povo de Israel pronto para ser atacado por uma nação muito mais poderosa naquela época. O que Esther fala? Vamos orar. Vamos orar. E nós vemos em poucos capítulos aqui, em 3 dias, nós vamos ver, daqui a pouco nós vemos a situação se invertendo de uma forma totalmente a favor do povo de Deus. Por isso nós oramos, irmãos, como nós oramos hoje aqui por essa situação de Covid. Pode ser que essa semana, em nome de Jesus, nós tenhamos boas notícias, porque nós cremos no nosso Deus, a nossa esperança está no Senhor. Se essas boas notícias não virem agora, pode ser que venham depois,
mas o nosso Deus continuará nos sustentando. Porque oração também é comunhão com Deus. Nós vimos muitos personagens aqui na Bíblia que, embora vivessem num contexto de exílio, de dificuldades, tinham uma vida de oração, como Daniel. Nós temos também Neemias, que assim como Esther, vivia junto do rei. Estava numa posição confortável, estava numa posição de gozo, numa posição muito tranquila. E eles resolvem ir de acordo com a vontade de Deus, a passar por situações difíceis, mas porque eles tinham uma vida de oração. A oração nos prepara para esses dias difíceis. Nos dias em que nós estamos passando, nós precisamos estar mais atentos a esses personagens, a essas práticas, a nossa vida de oração. Esther aqui foi chamada por uma ação que foi determinante para a libertação do povo de Israel aqui diante do rei, diante de Amã. E ela arriscou a sua vida para isso, como a gente vai falar daqui a pouco. O nosso mundo precisa de mulheres, de pessoas que são colocadas por Deus em lugares importantes, para ali, naquele lugar, levarem a mensagem do reino de Deus. Uma vida de oração, de confiança em tempos difíceis, de confiança integral no Senhor, nos prepara para essas dificuldades e nos coloca em lugares que o Senhor preparou para nós. Meus irmãos, como essa pandemia, as demais adversidades em nossas vidas estão influenciando a nossa vida de oração e comunhão com Deus. O que eu tenho levado como motivos de oração diante de Deus? Os meus motivos egoístas ou o pedido do povo do Senhor? Indo agora para a terceira lição que nós aprendemos com Esther. Nós detectamos aqui nessa terceira lição que Esther, ela teve sabedoria em agir no momento certo. Nesta época, na Pérsia, até mesmo a rainha não podia entrar em audiência com o rei sem ter sido chamada de forma prévia. Se isso acontecesse, ela poderia ser morta. Por isso, o verso 16 aqui. Eu vou ter com o rei depois dos 3 dias, ainda que é contra a lei, e se for para morrer, eu morrerei. Ela fala aqui no verso 16 do capítulo 4. Mas nós vemos então que Esther, ela age com sabedoria. Como eu falei, a primeira rainha de nome Vasti não agiu com sabedoria no primeiro capítulo, e foi abandonada, foi rejeitada pelo rei, o que motivou a escolha de uma nova rainha, culminando com a escolha de Esther. O rei, ele era muito precipitado, e Esther sabia muito bem disso. Então ela começou a andar perto do rei, próximo do trono, se embelezou, estava ali, toda bonita, e começou a andar, a se deixar ser olhada pelo rei. A gente vê isso aqui nos próximos versos. E foi o que aconteceu. O rei olhou para Esther. Esther, você está por aí? Vem aqui. O rei a chamou para conversar com ele. Olha que interessante, né? Ela poderia tentar falar com o rei, se ela fosse, certamente ela morreria. Porque esse rei era muito precipitado, era louco, né? Era muito precipitado. Mas ela vai, ela se deixa ser vista, então ela age com sabedoria para chegar até o rei, para falar com ele o que estava acontecendo com o povo. E aí o que acontece? O rei fala: Esther, minha rainha, eu te dou metade do meu reino se você quiser. O que você deseja? Meu rei, eu quero te convidar para um banquete. Eu quero te convidar para um jantar. E você pode levar Amã, seu nobre. Tudo bem, foi para o banquete. Aí faz aquele banquete, o rei todo animado, todo querendo saber o que aconteceu. Esther viu ainda que não era o momento de falar nesse primeiro banquete o que estava acontecendo. E aí ela convida: Amã, rei, não vou falar hoje, mas eu quero convidar vocês para um segundo banquete. Amanhã, você e novamente o seu servo Amã. Venham amanhã eu falo o que está acontecendo. E o rei
ficou, a gente vê aqui nos próximos capítulos, né? A partir do capítulo 6, a partir do capítulo 5 e depois do capítulo 6, essa narrativa, né, de forma mais detalhada, logicamente, o rei fica ansioso. E ele pede para que seus servos, para que eles tragam para o rei o livro das crônicas do rei, das histórias, né, das vitórias do rei. Era muito comum isso naquela época. E o rei olha a história de Mordecai, ajudando o rei Xerxes no livramento de conspiradores, que foi relatado também lá no capítulo 2 ou 3 de Esther. E ele fala para os seus servos, mas o que nós fizemos para Mordecai? Nós honramos ele de alguma forma? O compensamos de alguma maneira? Não. Então nós vamos fazer isso amanhã, durante o dia. E Amã, né, todo se achando que iria conseguir o que queria, ele chega para o rei, e inclusive a mãe estava preparando uma forca para Mordecai ao longo daquele dia, e ele chega para o rei, e o rei, olha, eu preciso honrar alguém, como é que você faz? E aí, nesse caso, Amã é obrigado a levar Mordecai por toda a Pérsia e honrar Mordecai. Olha só como começa a virar essa situação. Porque Mordecai era judeu, ele era servo de Deus, ele era do povo de Israel. E aí o que acontece? Com esse decreto contra o povo judeu, Mordecai ganhando essa projeção toda. Como eu vou fazer agora? Como eu vou fazer? Começa a perder força essa questão da perseguição, e o rei fica mais aberto a ouvir o que Esther tem para dizer no segundo banquete. E então nós vemos no segundo banquete Esther abrindo o seu coração para o rei. Ela fala que também é desse povo, também é do povo de Israel, e roga ao rei para intervir em favor dos judeus. E o que acontece? O rei manda então enforcar Amã na forca que ele construiu para Mordecai, e emite um novo decreto. O anel real, dessa vez, é dado para Mordecai. Mordecai, você tem o meu anel para fazer o que for necessário para mudar essa situação. O que estava impossível alguns dias antes, vira totalmente possível. Porque Esther agiu de forma sábia. Se Esther chegasse ao rei de forma precipitada, com certeza não iria conseguir falar o que precisava. Por isso Esther aqui nos ensina sobre sabedoria em agir. Muitas vezes nós queremos agir de imediato, nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, nós vamos querer melhorar do nosso jeito, da nossa forma. Nós não compreendemos que o nosso tempo muitas vezes é diferente do tempo do Senhor. E a sabedoria bíblica não consiste apenas em conhecimento, em conhecer muito a Bíblia, mas o que fazer acerca desse conhecimento que eu tenho adquirido, a prática desse conhecimento que eu tenho adquirido. Sabedoria é agir com base no meu conhecimento. É o que nós encontramos em Salomão, no livro dos Provérbios, em Jesus, em seus relatos, e principalmente também no livro de Tiago, quando ele fala sobre a sabedoria bíblica. Meus irmãos, como nós temos agido ou reagido diante das circunstâncias que nos são colocadas, ou das pessoas que estão diante de nós? Temos agido com sabedoria? Vamos concluir esta meditação tendo esse privilégio de fazer esse breve panorama no livro de Esther, essa linda história, né, da providência de Deus, da provisão do Senhor, da vontade soberana do Senhor, recaindo novamente sobre o seu povo e livrando novamente o seu povo. Um momento onde Deus usa Mordecai, mas principalmente Ele usa Esther, usa uma mulher, para cumprir com o seu plano soberano de libertação do povo de Israel. Nós podemos fazer uma analogia do verso 14 para o nosso dia de hoje, para esse momento que nós estamos vivendo. Ela ficaria assim: pois, se ficarmos calados nessa hora, o socorro e o livramento surgirão de outra parte para o nosso povo. Mas eu e a minha família sofreremos as consequências. Quem sabe não foi para um momento como esse que chegamos ou estamos no lugar onde nós estamos.
que sejamos eu e você motivo de boa impressão a todos ao nosso redor, por aquilo que o Espírito Santo de Deus faz através de nós, por valores que não são vistos aos olhos, mas são percebidos como um bom perfume de Cristo. Que sejamos levados a confiar em Deus, oração, vida de oração, pedindo a sua presença, a sua comunhão, dependência, não orar apenas na hora do aperto, mas em todo o tempo. E nesta vida de oração também pedir por sabedoria a Deus, para agir de uma forma que glorifique o Pai, que glorifique ao nosso Senhor no mundo. Como igreja, noiva de Cristo, nós possamos expressar esses valores tão necessários para o mundo nos dias de hoje. Que Deus assim nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de orar e em seguida nós vamos impetrar a bênção e cantar o nosso hino de fortalecimento aí para a igreja, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por essas verdades, ó Deus, que o Senhor trouxe até nós através da vida de uma mulher. Amém. Obrigado por este dia, ó Deus amado, que se comemora, ó Deus, mas principalmente se relembra essa luta que está desde o início também na Sua palavra. Todos os ismos, o machismo, o feminismo, são sinais de um mundo caído, de um mundo onde há desarmonia entre o homem e a mulher. O Senhor, desde o início, cria o homem e a mulher em uma posição de semelhança, em uma posição de igualdade. Que nós possamos agir dessa forma pelo Teu Espírito. Que nós possamos aprender, através da vida de Esther, a termos integridade, a termos confiança e a termos sabedoria nesses dias tão difíceis que nós estamos passando, mas assim nós possamos refletir a Tua glória e, de uma certa forma, revelar o Teu amor para este mundo. Nos ajude em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebam a bênção do Senhor, meus queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos nós, Igreja do Senhor Jesus, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.